Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos iniciar um novo tema para este mês de setembro. E o tema que nós vamos iniciar é Vivendo uma Vida Abundante. Esse vai ser o tema, Vivendo uma Vida Abundante. Vamos dizer? Abundante é a vida que Jesus Cristo quis que nós vivêssemos. E Ele quer que a gente viva uma vida abundante. Dentro deste tema, nós vamos estar falando sobre tudo que é necessário para que a gente tenha essa vida abundante. Está falando sobre os requisitos de uma vida abundante. O que a gente precisa ter para ter uma vida abundante? O que a gente precisa fazer para a gente ter uma vida abundante? Nem todo crente tem uma vida abundante. Nem todo cristão, queridos, desfruta desta vida abundante em Cristo Jesus. Muita gente não vive, existe. E vive uma vida acabrunhada, uma vida mirrada. Não vive a autêntica vida abundante que Jesus Cristo fala em João 10. Abra nesse texto. Abra nesse texto. Isso a gente precisa viver. E nós vamos falar nesse mês sobre isso. Vivendo uma vida abundante. E a gente vai falar sobre coisas que a gente precisa vencer para a gente viver essa vida. A gente precisa vencer o medo. Quem é tomado pelo medo não vive uma vida abundante. A gente vai ver que a gente precisa vencer a culpa, a gente precisa vencer a mágoa, o orgulho, a gente precisa vencer a insegurança, a murmuração. A gente precisa vencer o ego para poder ter uma vida abundante. Então, vivendo uma vida abundante. Esse vai ser o nosso tema desse mês, que nós vamos estar falando sobre isso, que vai ser tão importante para a nossa vida. Nós já estamos falando nas quartas-feiras sobre depressão, vencendo a depressão. Comecei quarta-feira passada e nós vamos continuar, talvez nessas próximas, acho que 3 quartas-feiras seguintes, vamos estar falando só sobre esse tema. E você venha
Se você conhece uma pessoa que está em depressão, faça tudo para ela vir ouvir a palavra de Deus. Se você está tendo sintomas de depressão, de tristeza, de desânimo, você está perdendo a perspectiva do futuro, a vida está sem graça para você, você está perdendo a motivação pela vida, então venha ouvir essa palavra, esse ensino sobre depressão. É muito importante. Como a gente precisa conhecer sobre isso e, sobretudo, aprender a vencer a depressão. Porque todas as pessoas, em algum momento da sua vida, ele tem depressão. Mais leve, outros mais acelerado, mais forte, mas tem. Todas as pessoas, umas longas, outras mais curtas, mas todos temos. Você vê que homens de Deus nas Escrituras Sagradas tiveram depressão. Você vai saber que depressão independe de qualquer coisa. Crente pode ter depressão? Pode. Pastor pode ter depressão? Pode. Criança pode ter depressão? Pode. Jovem, velho, adulto, pai, mãe, enfim, todas as pessoas, cultos, incultos, ela pode pegar qualquer pessoa, a depressão. E a gente precisa aprender a se livrar dela. Como vencê-la? À luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia nos ensina como a gente até evitar que ela nos pegue. Evitar que ela nos venha. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela ensina. Então vamos estar estudando, vendo esses dias, toda quarta-feira vamos estar ministrando sobre depressão e orando também pelas pessoas, para que elas sejam libertas, recebam força de Deus, recebam uma renovação da sua fé, porque tem que crer, tem que ter fé no Senhor, tem que acreditar que pode vencer. Isso só quem faz é o Espírito Santo. Então venha nas quartas-feiras, porque nós vamos estar falando, isso já está dentro do nosso tema, vivendo uma vida abundante. Porque uma pessoa que vive em depressão não, literalmente nem vive, não está vivendo vida nenhuma, muito menos a vida abundante. Então precisa ser liberta dessas coisas, do medo, da síndrome do pânico, precisa ser liberto da culpa, precisa ser liberto do orgulho, do ego. Uma pessoa muito orgulhosa, prepotente, também não tem vida abundante. Então, algumas mazelas dessas, nós precisamos nos libertar delas, precisamos vencê-las, precisamos tirar da nossa vida, para que a gente viva uma verdadeira vida saudável, vida abundante. Amém, queridas? João 10, vamos ler esse texto tão conhecido por todos os crentes em todo o tempo. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Vamos dizer essa parte última. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga para o seu irmão: Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Isso não significa dizer
que quem tem uma vida abundante não enfrente problemas, adversidades, dificuldades na vida, necessidades. Não significa isso. Você pode enfrentar lutas, problemas, dificuldades, adversidades, como qualquer um ser humano na terra enfrenta. E todos vamos vamos enfrentar sempre enquanto estivermos aqui. Mas significa dizer que você não vai levar uma vida com uma sobrecarga, prisioneira, de uma mazela na sua vida, lhe prendendo, lhe tolhendo, lhe amarrando, escravizando, acorrentando você. Isso é outra coisa. Pessoas que vivem assim não vivem. Que têm essas prisões não vivem. Então nós podemos enfrentar qualquer problema, e termos uma vida abundante. Quando temos uma vida abundante, superamos as dificuldades da vida. E as adversidades, em vez delas nos derrubarem e nos colocarem para baixo, nós tiramos lições delas e aproveitamos elas para crescermos e nos fortalecermos cada dia mais. Esse vai ser o tema desse mês. Esse versículo, também o versículo chave. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, amados? Queridos, para nós termos uma vida abundante, é necessário que nós, seres humanos, qualquer ser humano, ele consiga viver 3 experiências que são muito difíceis para todo ser humano. Ele precisa viver essas experiências de forma positiva. De vivê-las, todos vivem. Mas vivê-las de uma forma positiva. De maneira que você possa superá-las. Que você possa ter domínio sobre ela. E eu quero falar sobre essas nessa manhã. Essas 3 coisas fundamentais para se ter uma vida saudável. Que são essas 3 experiências que são absolutamente necessárias. Se você é uma pessoa que já conseguiu ou conseguir viver essas 3 experiências de maneira positiva, você já tem uma vida abundante. Você já está vivendo uma vida abundante. Você sabe que viver bem, viver com sabedoria, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano na Terra. Para qualquer pessoa. É uma das coisas mais difíceis. É você vencer na vida. Não digo vencer, você conseguir aquilo que você quer conseguir, ou vencer porque você vai subir de nível social, não nesse sentido. Mas vencer a vida de maneira que você faça valer a pena a vida que você está vivendo. Vencer essa vida, que no final você diga, valeu a pena viver. Viver bem, nem todos conseguem. Você vê como há diferença de uma pessoa para outra. De uma pessoa para outra. Pessoas que não acertam nada na vida. Erram mais do que acertam. Todos erramos.
Todos erramos. Ninguém vai só acertar. Mas a questão é, nós não podemos errar mais do que acertamos. Precisamos acertar mais. Pessoa que vive bem é aquela que acerta mais na vida. É aquela que consegue manter uma vida em equilíbrio. Isso é viver bem. Nem todos conseguem. Nem todos. São poucas pessoas que conseguem essa façanha na vida. Viver bem é uma arte que precisa se aprender. É uma arte. A arte de viver. E o apóstolo Paulo ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver. A gente precisa aprender a viver. Já ouviu o ditado, é morrendo e aprendendo? A gente morre de velho e ainda está aprendendo a viver. A gente morre de velho e ainda está aprendendo. Ninguém nunca deixa de aprender. E tem que se aprender mesmo. Aprender com as experiências dos outros. Não só aprenda errando, aprende-se também errando. Mas aproveite para aprender quando os outros erram. Tem gente que não tem essa capacidade, só aprende quando erra. E às vezes nem errando aprende. Mas a gente precisa aprender com os outros, vendo as experiências dos outros, boas ou más. Aprender com os erros dos outros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele precisa aprender a viver. É uma arte que a gente precisa aprender. Acertar na vida é algo muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não depende só de você dizer assim: eu quero acertar, porque não tem quem não queira acertar. Todo mundo quer acertar. Todos querem. Se for perguntar, você quer acertar ou errar? Ninguém quer errar, todos querem acertar, mas só depende disso. Senão, todos acertavam. Depende de algo mais. Depende de algo mais. Isso nós vamos ver nesse mês. Muitas coisas sobre o viver bem, que é uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Ter uma vida abundante, viver uma vida, viver bem. Para Deus é o quê? À luz das Escrituras Sagradas, viver bem significa o quê? Como? Que qualidade de vida é essa? É você ter um alto padrão de vida aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, um alto padrão de vida é você ter um carro novo, ter um apartamento bonito, é você morar numa área nobre da cidade, é você ter um curso, esse, aquele, outro. Aos olhos humanos e aos olhos do mundo, né? Você ter um alto padrão de vida é esse, mas eu quero ver um alto padrão de vida à luz das Escrituras Sagradas. Isso aí é o de menos. Isso é o de menos. Qualidade de vida nobre e alto padrão de vida, segundo as Escrituras Sagradas, é você viver bem com você mesmo, com Deus e com o seu próximo. É você estar bem consigo, é você estar bem por dentro, é você estar bem com o seu semelhante, com o próximo, é você estar bem e, sobretudo, você estar bem com Deus. Esse é o alto padrão de qualidade de vida. Amém, amados? Tem muita coisa para falar dentro desse tema. Então, coisas que a gente precisa aprender, coisas do dia a dia da nossa vida. Lições práticas de vida.
que a palavra de Deus nos ensina. Então eu vou falar hoje sobre essas 3 experiências, porque elas são muito importantes e a gente precisa aprender a viver essas experiências positivamente. A primeira delas, perdoar a quem nos feriu na alma e traiu a nossa confiança. Conseguir perdoar aquele que nos feriu dentro da nossa alma e traiu a nossa confiança. Quem não conseguir viver essa experiência positivamente, jamais poderá ter uma vida abundante. Jamais poderá ter uma vida saudável. Jamais poderá dizer, eu estou vivendo bem, eu tenho uma vida boa. De jeito nenhum. Essa é uma das experiências mais difíceis do ser humano, embora para você, para alguém aqui, talvez seja até fácil, porque ela tem uma facilidade de perdoar. Precisamos entender isso, que há pessoas que têm uma facilidade de perdoar, outras não. Mas até que ponto você também tem facilidade de perdoar? Quem? O quê? O que lhe fizeram? Mas quando a gente fala capacidade de perdoar, irmãos, é perdoar aquela maior ofensa, como por exemplo, alguém que estupra uma filha nossa. Um criminoso, um assassino do seu marido, um assassino de um filho seu. Quando se fala nisso, a gente arrepia até a espinha dorsal. Não é brincadeira, não. Aí você conseguir, quando fala em perdoar, não é perdoar aquele irmão que só falou mal de você ali. Isso é café pequeno. Esse perdoar, né? Irmã não me deu nem bola aquele dia, ficou com raiva de mim, não sei porquê. Isso aí não é nada. Quando se fala em perdoar, por isso que é a experiência, é uma das experiências mais difíceis do ser humano na terra. Então, para ter uma vida abundante, para você poder desfrutar de uma vida, da vida abundante, que Jesus Cristo fala aqui, é preciso viver essa experiência de forma positiva. A segunda, depois eu volto a falar um pouquinho mais. Superar nossos limites em tempos de crises. É a segunda experiência mais difícil de um ser humano na Terra. Superar os nossos limites em tempos de crise. Em tempos de grandes crises. A terceira, manter viva a esperança quando tudo parece perdido. A terceira experiência. Manter viva a esperança quando tudo parecer perdido, quando tudo está perdido. Você manter viva a esperança. Complicado, né? Então, para viver uma vida boa, uma vida abundante, não é tão fácil assim. Para iniciar a conversa, você tem logo que vencer essas 3 etapas. Você tem que viver essas experiências de uma forma positiva. Você precisa superar isso aqui. Tem pessoas que elas são derrubadas diante dessas barreiras. Elas não conseguem enfrentá-las, superá-las. Elas caem e se prostram. Já perderam, já desceram de nível, já perderam a vida abundante. Não têm uma vida abundante. Então, nesse primeiro caso, perdoar é muito difícil, mas é possível e é necessário. Irmãos, perdoar é necessário porque isso implica a nossa integridade espiritual e a nossa saúde da alma.
perdoar. Perdoar é necessário para que a gente tenha saúde espiritual, saúde interior, saúde na alma. Quem não perdoa é uma pessoa doente. Falei já esse mês passado sobre isso. Falamos uma manhã só sobre o perdão. E é pouco. Por mais que falemos, ainda é pouco. A gente precisa falar muito mais. E a gente precisa viver essa experiência de forma, positiva na nossa vida. Perdoar. Aprender essa arte de perdoar. Aprender. Ninguém nasce com essa capacidade, com essa facilidade, com essa boa vontade de perdoar. Ninguém nasce, é preciso que a gente aprenda. Se ver as pessoas antes de Jesus Cristo na sua vida, antes de ter uma experiência de salvação, elas são vingativas. Elas são rancorosas. Eu conheço uma mulher que ela não consegue perdoar o marido, já tem acho que já tem uns 40 anos que ela está separada desse marido. Já é avó, já é até bisavó. Mas ela não consegue perdoar aquele marido. Marido vivo também, são separados esses anos todos. E ela não perdoa, ela tem ódio. Ela disse, eu tenho ódio. Eu tenho ódio. Os filhos, quando tem contato com aquele pai, ela fica com uma raiva, um ódio tão grande dos filhos. Ela só falta amaldiçoar os filhos, porque tem contato com o pai. Os filhos dizem, mas é meu pai, minha mãe. Eu não posso desprezar meu pai, eu não posso deixar de falar com meu pai, ele é meu pai. Assim como a senhora é minha mãe, ele é meu pai. Ele me deu a vida, ele me gerou. A senhora não pode fazer com que a gente o odeie dessa maneira. Mas ela diz, mas ele é isso, e vocês e tal. E é um ódio. Eu olho para aquela mulher, meu Deus do céu, que coisa terrível. É o ódio no coração. É a mágoa. É o ressentimento. Isso é uma doença. Uma pessoa dessa não pode dizer que tem saúde. Uma pessoa dessa não pode dizer que é feliz. Uma pessoa dessa não pode dizer, eu estou bem, eu vivo bem. Não pode. Porque isso não existe dentro dela. Ela vive dentro de uma prisão. Uma escravidão terrível. A pessoa que odeia, a pessoa que não perdoa. Aprenda isso, irmãos. Isso é preciso aprender. A gente só aprende com Jesus. Quando a gente recebe Jesus. Quem já tem Jesus Cristo como Salvador? Já aprendeu a perdoar? Tem que aprender. Tem que aprender. A gente aprende com Ele. Você vê que a maior lição, das maiores lições que Jesus deixou foi essa. Perdoe assim como eu lhe perdoei. Quando você for orar, você tem que, diante do Senhor, antes perdoar alguém. Perdoar para que o Senhor também possa ouvir a sua oração. Porque se você não perdoa, nem as tuas orações são ouvidas. É terrível. Então, a falta de perdão adoece e apodrece toda a sua existência. A falta de perdão apodrece toda a sua existência. Quem armazena ódio no coração é como quem está erguendo muralhas dentro de si, vai armazenando
armazenando ódio e vai subindo muralhas até lhe aprisionar, muralhas iguais a dos presídios de segurança máxima. Muralhas altíssimas, que é para os presos não terem condições de alcançar o topo para pular as muralhas. Então, quem armazena ódio, mágoa no seu coração, seja pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pela sogra, pelo sogro, pelo genro, pela nora, pelo irmão na igreja, o patrão, o empregado, o vizinho, seja lá por quem quer que seja. Se você armazena isso no seu coração, você está subindo muralhas e vai subindo, subindo, até você ficar completamente aprisionado, escravizado, prisioneiro do seu ódio. Você não vai desfrutar da liberdade de Cristo Jesus. Por isso o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade de Deus, a verdade da palavra, Jesus Cristo que é a verdade. Quando conhecemos, Ele nos liberta, porque quem não tem Jesus Cristo vive aprisionado de muitas dessas mazelas da vida. Inclusive o ódio, a falta de perdão. Não desfruta, não tem uma vida de qualidade. A falta de perdão azeda uma alma, oprime e pode levar você até a depressão. Então, a primeira experiência que uma pessoa deve viver de forma positiva para poder dizer que tem uma vida abundante é perdoar os que lhe feriram a alma e os que traíram a sua confiança. Perdoar. Olhe para o seu irmão e diga: vamos aprender a perdoar, meu irmão. Vamos aprender a perdoar. Maior exemplo disso, de perdão, é o de José, na Bíblia, né? Maior exemplo lindo de José, que depois de anos de ter sido traído, ferido pela traição dos seus irmãos, depois de muitos anos ele os encontra sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa e nem sequer sem nenhuma dor. Ele abençoa seus irmãos, ele abraça seus irmãos, ele beija seus irmãos. Uma coisa que foi como um brasa viva na cabeça dos seus irmãos. Porque os seus irmãos ficaram aperreados, desesperados. Como pode? Mas José, ele foi um mau exemplo. A Bíblia sobre a questão de perdoar. Né? Perdoou os seus irmãos e ele ficou livre de todo sentimento de mágoa, de ódio. Ele não tinha sentimento de revolta, de vingança, nada disso. E depois ele tem 2 filhos, José, e ele bota o nome desses filhos de Manassés e Efraim. E ele diz que Manassés, ele expressa uma das maiores experiências que ele teve, que foi a do esquecimento da dor. Ele disse: Manassés, ele tem um filho e ele coloca o nome naquele filho, aquela experiência vitoriosa que ele teve, que foi o esquecimento de tudo que aconteceu com a sua vida. E ele disse: esquecimento de toda a dor e que a casa do seu pai, né, e que as lembranças do que os irmãos dele tinham feito contra ele, ele havia esquecido. Ele diz esquecimento. Manassés, que significava esquecimento de tudo que aconteceu de ruim na minha vida. Irmãos,
todos nós precisamos erguer um Manassés na nossa vida. Dar à luz um Manassés, amém, irmãos? Ter um Manassés. Diga aí para o seu irmão, você precisa ter um Manassés. Que significa, diga, esquecimento da dor. Esquecer a dor é um dos pré-requisitos para uma vida de vitória. Esquecer a dor não é fácil, mas é preciso. José fez isso. E para você ser uma pessoa vitoriosa e ter uma vida abundante, irmãos, é necessária, é fundamental que você não viva remoendo os sofrimentos do passado. Que você não viva se amargando, azedando com as coisas ruins que ele fizeram, as injustiças que ele fizeram. Você não fica deglutindo isso a vida inteira, engolindo isso, se deleitando nessas coisas. Isso vai azedar, apodrecer a sua alma, a sua vida, e você vai ficar tolhido de viver uma vida abundante, de crescer na vida, de prosperar. Tem que esquecer. Manassés significa esquecimento. E Efraim foi o segundo filho, e ele disse, botou o nome de Efraim, porque ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, depois do perdão, vem a vitória. Amém, irmãos? Depois do perdão, vem a felicidade, vem a prosperidade. Somente depois que ele conseguiu perdoar os seus irmãos, ele pôde desfrutar de vitória, de prosperidade, de felicidade. Efraim significa isso. Se você quer ter um Efraim, primeiro tem que ter um Manassés. Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Porque foi o que aconteceu com José. Estava lá preso, injustiçado, sem nenhuma dignidade, nenhum valor. De repente Deus começa a reverter a sua história, mudar o rumo da sua vida, e de uma hora para outra ele sai do 0 e vai para 1000. E fica no topo. E ele disse: Deus me fez próspero. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus continua ainda fazendo essa mesma coisa conosco, nos fazendo próspero na terra da aflição. Amém, irmãos? Agora, para Ele nos fazer prósperos na terra da nossa aflição, é necessário que você saiba se conduzir nessa terra da aflição. Que você tenha sabedoria para superar essa aflição. E para José aqui foi o perdão dos seus irmãos. Ele passou muitos anos, quem sabe no princípio, muito dolorido, muito magoado, muito triste. E lógico que ele não era um super-homem, ele não era um anjo, ele não era um super-crente, ele era um homem igual a gente. Então, naturalmente, ele chorou, ele sentiu saudades, ele teve revoltas, ele teve desgosto, mágoas. Mas o passar do tempo, o tempo foi passando e ele foi aprendendo a perdoar. Ele foi liberando perdão, liberando. Os anos se passando e ele em vez de se amargando, ele em vez de se corroendo, se autodestruindo, ele foi se refazendo, ele foi se reestruturando, ele foi melhorando, ele foi se curando, até chegar o dia em que ele se encontra com seus irmãos e ele está completamente curado, livre de toda mágoa, de todo rancor, de todo ressentimento, de toda dor. Totalmente, ele já até havia esquecido. E ele não tem mais nenhum problema de se encontrar com seus irmãos. Está livre. Então, tem que saber
Tem que saber se conduzir na terra da aflição para poder você receber um Efraim. Prosperidade, felicidade, bênção, vitória é o que Deus tem para nós. Depois do perdão vem a vitória. Diga aí, irmãos. Depois vem a prosperidade, vem a felicidade. Quem crê nisso, queridos? Tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Viu, irmãos? Diga para o seu irmão. Tem que perdoar, meu irmão. Tem que perdoar. Eu fico pensando como é que tem gente... Hoje interessante que hoje ainda pela manhã, eu digo, meu Deus, como é que tem gente que não deixa as coisas para lá de jeito nenhum? Que negócio, que coisa, que negócio sério. Eu conversando com meu esposo, foi um oficial de justiça lá na minha porta, da minha casa, levar uma intimação para o meu marido, e quando ele olha, é porque o seu patrão tinha colocado na justiça um outro empregado, um colega dele, por causa de uma bobagem que aconteceu lá, e ele colocou na justiça e prestou queixa, e ele então dá o nome dos outros empregados, que é para ir falar a favor dele, do patrão, né? Para condenar aquele colega. E Romualdo disse, eu vou lá e vou dizer, não, eu não sei de nada, eu não vi nada, porque ele quer, meu trabalho é fora, meu trabalho é no interior, meu trabalho é andando, e a coisa aconteceu dentro da empresa, e ele quer que a gente seja tipo falso testemunha. Isso para prejudicar um pobre coitado, uma pessoa que não tem nada na vida, meu Deus. Romualdo me dizendo, uma pessoa que não tem nada na vida, pense num pobre coitado, que não tem onde cair morto, e um homem, dono de uma empresa, ainda querendo prejudicar. Eu disse, como é que tem gente que não consegue deixar as coisas para lá, né? Você já despediu, já deu um castigo de botar para fora, agora ainda quer complicá-lo, quer que o rapaz seja até preso, que coisa. As pessoas do mundo são assim, irmãos. As pessoas ímpias são assim. Elas não se contentam com pouco, não, com pouco castigo do outro. Ela quer pisar, ela quer ver morto. Ela não tem misericórdia de ninguém. Ele não vê assim, isso é um desgraçado, não tem nada, pelo menos eu tenho alguma coisa, deixa para lá, deixa para lá. Nem assim eles pensam, nem sequer assim pensa. Não, quer ir atrás, quer acabar com aquela pessoa, quer vedá-la de ter uma oportunidade em qualquer outro lugar para trabalhar, quer acabar com a vida daquela. Como é que uma pessoa pensa assim? E o irmão disse, meu Deus do céu, que homem. Só que eu não vou falar o que ele quer que eu fale. Não, vou falar a verdade. Eu digo, você fala a verdade. Você diz, simplesmente, eu nem lá trabalho. Trabalho no interior. Não vi essa situação. Ele disse, se ele me bota para fora, ele faça o que ele quiser, mas eu não testemunho contra. Uma pessoa disse, claro que não. Então, ainda hoje eu pensei nisso. Eu digo, mas tem gente que é assim. Isso a gente só aprende com Jesus. Amém, irmãos? Só Jesus na nossa vida é que nos faz esquecer. Manassés, diga Manassés. Esquecer a dor, diga esquecer a dor. Esqueça a dor, diga para o seu irmão de novo, esqueça, meu irmão, essa dor. Esqueça isso em nome de Jesus, minha filha, minha amada. Pare de lembrar essa dor. Pare de lembrar esse sofrimento. Pare de falar sobre isso. Esqueça em nome de Jesus Cristo. Porque senão você não vai viver. Senão você não vai ter uma qualidade de vida. Você vai morrer. Acaba com isso. Esqueça. Quem quer esquecer hoje? Tem coisa que a gente não pode esquecer, né? Mas tem outras que tem que esquecer. Coisas que a gente não pode esquecer, coisa boa. Por exemplo, o Senhor disse assim, ó, não se esqueça dos meus mandamentos. A palavra de Deus ninguém pode esquecer.
Mas aí o apóstolo Paulo já diz, esqueça do passado. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo, prossigo para o alvo. Esqueça, isso é uma coisa, meu irmão, que se você não fizer, isso é a primeira coisa, que se você não conseguir fazer isso, você não conseguir, você não vai dar mais nenhum passo adiante na rota da tua vitória. Você não vai conseguir triunfar em coisa alguma. Você não vai a lugar algum. Você tropeçar nisso é como você caísse aí mesmo e ficasse prostrado a vida toda. Você não vai sair do canto se você não conseguir perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Amém, irmãos? Seja lá o que for, quem quer que seja, o que tiver feito, tem que se perdoar. E a outra experiência difícil é a superação de tempos de crise. Não é fácil. E você sabe que não é. Tempo de grandes crises. Conseguir superar. Mas isso também é possível. Isso também é necessário, né? Somente quem tem o Senhor, quem tem Jesus Cristo, quem tem a fé num Deus do sobrenatural, tem condição de superar todos os tempos difíceis da vida. Os tempos difíceis, eles vêm para todos nós. Todas as pessoas enfrentam tempos de crises na sua vida. É crise financeira, é crise conjugal, é crise emocional, é crise familiar, é crise para todo lado. A gente enfrenta crise ministerial. Quem tem ministério, o pastor enfrenta crises no ministério. Há crises. Então a gente precisa aprender, é outra coisa que também a gente precisa aprender a superar. A gente precisa gerar dentro de nós a capacidade de superação. Todos nós precisamos gerar dentro de nós capacidade de superação. Isso é importante. Amém, amados? José também, ele superou, né, seus limites nesses tempos difíceis. Não deve ter sido fácil. Ele manteve o ânimo, no tempo de maior crise da sua vida, longe de todos, no meio de estranhos, como escravo, ele manter o ânimo, manter a autoestima na sua vida. José foi assim. A Bíblia o tempo todo diz que ele era um rapaz que todos gostavam dele. E ninguém gosta de gente com baixa autoestima. Ninguém gosta de gente mal-humorada. Ninguém gosta de gente pessimista, murmurador, cheio de mágoa. Você gosta de estar perto de uma pessoa assim? Nenhum de nós, nem a própria pessoa que é assim, gosta de outro igual a ele. Nem a própria pessoa que tem mau humor, gosta de gente com mau humor. Não, ela gosta de uma pessoa que lhe alegre. Todos nós gostamos. José era uma pessoa assim, agradável, conquistava as pessoas, caía na graça das pessoas. E a história dele diz que Deus era com ele. Tudo que ele fazia bem feito, com todo o coração. Somente uma pessoa com bom ânimo, com autoestima, é que faz as coisas assim. Isso foi uma superação. José superou. Estudando a história de José, eu fico assim, incrível. Eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa consegue? Não é tomada pelo ódio, pela raiva, pelo desgosto, pelo rancor, pelo ressentimento. Ele venceu, ele superou. E a gente precisa aprender a superar também na nossa vida. Amém, amado?
Seja o que for que estivermos passando, não podemos perder a autoestima, o valor próprio. A autoestima, não perca a autoestima. Saber que podemos vencer. Você saber que você pode vencer, triunfar, que você pode realizar seus sonhos. Isso é superar os limites nos tempos de crises. Você ter perspectiva da vida, não perder essa perspectiva. Saber que você pode produzir, porque você tem força. Acreditar no seu potencial. Aprenda isso, irmãos. Amém, amados? Vida abundante. Uma pessoa só pode ter uma vida abundante se ela aprender a superar seus limites em tempos de crise. Diga, eu preciso aprender a superar os meus limites em tempos de crises. Diga para o seu irmão, você precisa superar. Diga, superação. Superação, irmãos, é uma palavrazinha mágica, poderosa. Felizes das pessoas que têm essa capacidade de superação. De superar a perda. De superar a frustração. De superar uma decepção. Superar. A pessoa sábia, a pessoa que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, ela tem capacidade de superar, de superação. Pessoas que não superam, elas podem até continuar vivendo, mas elas descem de nível. Elas vão lá para baixo, elas continuam. Elas não vivem, elas se arrastam pela vida. Elas definham. Elas murcham. Elas envelhecem. Pessoas que não têm capacidade de superar alguma coisa na vida. Elas não conseguem mais nada. Elas não conseguem triunfar na vida. Não é fácil. Superar. Quem aqui já conseguiu superar uma grande crise que enfrentou na vida? Quem tem essa consciência? Que diz assim, eu consegui superar aquilo ali. Levanta a mão que eu quero saber. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Viu? Porque você conseguiu. Você tem essa capacidade de superação. Isso é importante. Isso a gente precisa criar dentro de nós. Eu preciso superar isso. Às vezes uma calúnia que fizeram contra você. Às vezes é uma calúnia, que calúnia não é verdade, foi uma mentira, e por causa daquilo ali, você desabou. Você meteu a cabeça entre as pernas, você baixou a cabeça e não levantou nunca mais, por causa de uma calúnia, você não superou, você tem que superar, a gente precisa superar as coisas difíceis da vida. Amém, amados? Todos enfrentam. Superar crises financeiras. Superar perdas de entes queridos. Não é fácil. Para mim é uma das piores situações para ser superada. É a perda de um ente querido. Não é fácil. Mas é preciso superar. Às vezes você foi abandonada pelo marido, o casamento acabou. Às vezes quando o casamento acaba, a vida da pessoa se acaba também, ela se esvai também, se acaba. Não, irmãos. Pode acontecer o que acontecer, não, o ideal é que não aconteça. O bom é que não aconteça o término de um casamento. O certo é que não aconteça, mas se porventura tiver que acontecer, vier a acontecer uma tragédia dessa na sua vida, não desabe, não se perca, não se enfie no buraco, não se autodestrua, supere. Às vezes um erro
Você comete um erro, todos nós cometemos uma grande falha, tropeçou na vida. E aí, porque todos agora apontam você, olha só que qualidade de crente, olha aí, você fez isso, a igreja toda apontando, aí você não supera aquilo. E cada dia mais se infiltra no pecado e se entrega ao pecado, não consegue superar. Tem que superar, tudo na vida tem que ser superado. Você precisa dizer para você: eu posso superar. Eu consigo superar isso. Diga isso para você, diga: eu consigo superar os tempos de dificuldades na minha vida. Amém, irmãos? Você pode superar e você vai superar, em nome de Jesus. Irmãos, outro desafio difícil para o ser humano na terra, e quem não fizer isso não pode viver uma vida abundante, é o de manter viva a esperança, quando as circunstâncias conspiram contra nós. Isso é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência. Manter viva a esperança. Ter esperança de um futuro melhor. Esperança e vida são sinônimos de vida vitoriosa. E esse é o nosso desafio constante nesse mundo. É você manter sempre viva a sua esperança. Nunca perca a esperança. Diga para o seu irmão: nunca perca a esperança, irmãos. Diga: nunca deixe a esperança morrer. Esperança de tempos melhores, de que você vai conseguir, de que tudo isso vai passar, de que um dia tudo isso virará experiências do passado, que lhe trouxeram só conhecimento e maturidade. Esperança de que um dia você vai olhar para trás e dizer assim: eu venci. Você ter essa esperança, né? Esperança. Então é a determinação de lutar até o fim, de não desistir em meio a qualquer circunstância, manter viva a esperança. A pessoa que morre a esperança, a pessoa que está em depressão, numa depressão forte, ela morreu a esperança dela. Por isso que a depressão é uma das doenças que tem destruído mais pessoas nos últimos tempos. Porque ela tira a esperança da pessoa, ela mata a esperança. Essa capacidade de crer que as coisas vão melhorar. A capacidade de crer que tudo vai passar e que vem um tempo bom. Quem está em depressão não tem isso. Por isso que ela morre ali mesmo. Tem que ser tratado urgentemente. Se é pela medicina, pelos medicamentos, com a palavra de Deus, tem que ser tratado. Porque senão morre. Senão morre. Conheço muitas pessoas que morreram em depressão. Depressão mata. Mata literalmente. A pessoa falece, morre com depressão. Não são poucas as pessoas que têm morrido com depressão. Porque ela tira essa capacidade. Você pode estar enfrentando uma situação muito difícil, uma circunstância muito difícil na sua vida, mas quando você mantém viva a esperança, isso é o que lhe faz sobreviver. Isso é fundamental para a sobrevivência. Você crê que as coisas, elas vão ter um jeito. Uma porta vai se abrir qualquer hora. Vai ter uma saída. Uma luz vai brilhar no fundo do túnel a qualquer momento e você está focado nela. Você está acreditando. Vai passar. Vai passar. Eu vou conseguir. Isso é ter esperança. Não deixe morrer a sua esperança. Diga de novo para o seu irmão: não deixe morrer a sua esperança. Foi Jó. Um exemplo na Bíblia de Jó. Você vê que Jó
Ele passou as piores agruras que um ser humano pode passar na face da terra. Ninguém passou alguma coisa tão terrível quanto Jó. Mas ele não perdeu a viva esperança. Isso está registrado quando ele declara, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Isso ele declara a sua viva esperança. Você pode passar o que for, não perca a esperança. Não passou no concurso, não conseguiu emprego, não conseguiu aquela vitória que você queria, não conseguiu vitória naquela causa da justiça, você foi derrotado ali, mas não perca a esperança, não perca a esperança. É muito bonito isso que Deus nos dá, essa capacidade que Deus nos dá. O diabo, em contrapartida, a Bíblia diz que ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele tira isso, ele rouba isso, essa coisa, esse presente de Deus na nossa vida, esse dom de Deus, ele tira isso de nós, essa capacidade de acreditar, de crer, de ter esperança, de saber que as coisas daqui a pouco vai estar diferente. Hoje o dia está assim, mas amanhã pode ser completamente diferente. Isso é o que nos mantém vivos. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Amém, amados? Então, a vitória sobre estas experiências está dentro de cada um de nós. São 3 experiências. Quem lembra dessas 3? A primeira. Capacidade de perdoar. Diga, perdoar. Perdoar quem nos feriu, quem nos decepcionou, sabe, quem nos traiu, perdoar. A segunda, superar os nossos limites em tempos de crises. Guarda isso aí, viu, com você. Se você puder anotar isso e guardar isso, para nunca mais esquecer. E a terceira, manter viva a esperança. Manter viva a esperança. Amém, amados? Essas experiências, irmãos, a vitória sobre essas experiências está dentro de cada um de nós. Cada um de nós deve desenvolver isso, sabe? Desenvolver esses mecanismos de superação. Precisamos desenvolver isso. Isso só é possível pela atuação de 2 forças. Primeira, a sua força de vontade. Diga, força de vontade. Esforço de cada um. A gente precisa fazer isso. Ter esforço. E a segunda, a força de Deus. Você tem todas essas 2. Amém, queridos? Você tem essas 2. Quem tem força de vontade? Quem quer superar? Quem quer perdoar? Quem quer ter esperança? Então você tem isso. Tenha essa força. E a força de Deus. Quem tem a força de Deus? Todos nós. Então é só desenvolver isso na nossa vida, sabe? Por isso foi que o apóstolo Paulo afirmou: posso todas as coisas naquele... Vamos recitar? Levante sua mão direita e diga isso com os olhos fechados, bem forte no seu coração. Diga: posso. Amém. Quem pode dar um glória a Deus? Eu posso sim, eu posso perdoar. Eu consigo superar as crises. E eu posso manter a esperança viva no meu coração. Eu posso, porque em Deus eu posso todas as coisas. Então, irmão, libere perdão. Exercite a fé em Deus e jamais você perca a esperança. Amém, amados? Em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar ao Senhor.
Nós vamos continuar falando sobre essa qualidade de vida abundante. Vivendo uma vida abundante. Vou falar vencendo o medo. Vou falar vencendo a mágoa, vencendo a culpa, vencendo o ego, vencendo o orgulho, vencendo a ansiedade, vencendo a insegurança, vencendo a murmuração, vencendo o ciúme. Não sei quando é que eu vou terminar, mas eu sei que eu vou falar sobre essas coisas. Porque a gente precisa vencer essas coisas. Uma pessoa cheia de medo, cheia de mágoa, cheia de dúvida, cheia de insegurança, cheia de culpa, cheia de orgulho, cheia de ansiedade, cheia de murmuração, essa pessoa não vive, não tem vida abundante. Tem que vencer tudo isso aí. Amém, queridos? Todas essas nossas mensagens, irmãos, elas estão sendo gravadas agora. Isso é uma bênção muito grande. Você não tem noção. Essas mensagens que nós temos ministrado aqui são mensagens ungidas, poderosas, porque é a palavra de Deus. Você pode comprar um CD desse ou um DVD e dar para alguém ouvir essa palavra. Você comprar um kit, depois, Alex, nós vamos organizar o kit de todas essas mensagens, desses temas. Como vamos juntar todas as mensagens, por exemplo, de cura das doenças da alma. E fazer um kit, você pode comprar e dar de presente a alguém para assistir e essa pessoa ser liberta. Essa série que nós vamos começar agora, irmãos. O que tem de gente que precisa ouvir isso? Compra, dá para alguém, leva para o teu pai em casa, teu filho, às vezes bota no carro, vai ouvindo. Eu mesma sou edificada com minhas próprias mensagens, que eu escuto depois. As próprias mensagens que eu prego, eu costumo depois folheá-las, porque eu tenho o esboço de todas elas, tenho escrita todas elas, e depois eu vou folheá-las, vou lê-las, e eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, olha, Deus me falou isso naquele dia, Deus me usou para falar isso, que coisa maravilhosa. Eu fico empolgado, eu digo, será que os irmãos aprenderam mesmo, pegaram essa coisa boa aqui que foi dada? Eu sou edificada, façam isso. Você está tendo esse privilégio aqui de poder, da gente poder estar tendo essas mensagens. Deus levantou Alex com tanta boa vontade, com tanto sacrifício, tanta renúncia, porque é uma pessoa altamente ocupada para gravar. Às vezes eu nem procuro nem saber se ele gravou ou não. Ele chega, está gravado, está tudo gravado. Isso é uma relíquia, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Compre. Além de você estar ajudando na igreja, nas nossas campanhas, você está levando um material riquíssimo. Eu não tenho nenhum problema de mandar você comprar e dar para qualquer pessoa essa palavra. Sabe, irmãos? Dê para qualquer um. Seja ele quem quer que seja. Rico, pobre, doutor, seja lá quem pode entregar. Porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai servir para o coração daquela pessoa. E ela vai ser abençoada. Amém, queridos? Se possível, esteja também anotando. Porque o que é anotado, quando a gente anota alguma coisa, a gente não esquece mais dela. Para você depois remoê-la, comê-la, né? Degustá-la. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Vamos orar. Feche os seus olhos. Peça a Deus, hoje, faça uma oração em cima dessas 3 experiências que a gente acabou de ministrar. Essas 3 experiências, diga, meu Deus, me ajude, Senhor, me dê essa graça de poder superar essas experiências, perdoar, que eu tenha essa
capacidade de perdoar. Tira de mim, Senhor, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, todo desgosto, essa dificuldade que há em mim para não esquecer as coisas. Tira isso de mim. Eu quero esquecer o que me fizeram, eu quero esquecer, meu Deus, me ajude. Eu quero perdoar de uma forma que eu venha até esquecer. Eu quero um Manassés na minha vida. Eu quero, assim como José gerou um Manassés, eu também quero gerar, no sentido espiritual, o esquecimento da minha dor, o esquecimento do passado ruim da minha vida. Eu quero gerar esse Manassés, porque eu quero muito um Efraim, eu quero vitória, eu quero felicidade, eu quero prosperidade, mas antes eu tenho que ter esse Manassés. Me ajuda-nos, Senhor, dá-nos essa graça, Pai, diante da Tua palavra, diante do Senhor nesta hora. Te suplico, meu Deus, ajuda-nos a sermos pessoas nessa terra que acertamos nessa área tão importante, que possamos acertar na vida. Só alguém que perdoa é que acerta na vida. Alguém que pode perdoar e que sabe deixar as coisas para lá, não levar em consideração as coisas acirradas, é que vive bem. Meu Deus, ajuda-nos a viver bem, uma vida abundante. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Tem misericórdia. Não é fácil, mas é possível, Pai, é possível. Ajuda-nos também, Senhor, a superar as crises, a superar os nossos limites em tempos de crise, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos essa capacidade, dá-nos essa glória de podermos vencer essa experiência positivamente. Ajuda-nos, meu Senhor da glória, também a mantermos viva a esperança. Mantermos viva a esperança quando tudo parecer perdido, quando tudo, Senhor, estiver, ó Deus, concorrendo contra nós, que a gente ainda possa manter viva a esperança. Dar-nos esta capacidade, porque dela depende a nossa sobrevivência. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida abundante, uma vida abundante em Cristo Jesus aqui nessa terra. Que possamos viver bem, acertarmos na vida, acertarmos mais do que errarmos. Tem misericórdia, possamos acertar muito, de maneira que no final a gente faça a vida valer a pena. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesta hora em que todos nós vamos participar da ceia. E para participarmos da ceia, a Tua palavra nos desafia, nos convida a fazermos um exame interior, introspectivo, espiritual, na nossa alma. A Tua palavra diz: se volte para si mesmo, olhe para dentro de você e veja como é que você está. E vendo o seu estado, busque recuperar, busque libertação, busque a cura. E aí você participe da ceia. Tome uma posição quando você olhar para dentro de si. E ainda que você veja um caos dentro de você, não perca a esperança, viva a esperança. Não se entregue, mas que você possa superar, buscando a sua libertação, perdoando, pedindo perdão, tomando uma posição de deixar o erro, o pecado. E aí você então se renova e você então participa da ceia. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã de ceia do Senhor, a todos nós liberarmos este perdão e a lavarmos o nosso coração no sangue do Cordeiro. A soltarmos as ligaduras, soltarmos as ataduras que nos prendem,
quebrarmos as nossas prisões, sairmos, ó Deus, de dentro dessas clausuras do pecado, em nome de Jesus, que possamos ficar libertos para desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo na ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha aí para o seu irmão, uns 4 ou 5, e diga: meu irmão, você pode me perdoar? E dá um abraço nele. Eu convido os oficiais nesta hora, para a gente distribuir os elementos da ceia. Glória a Deus. Isso é muito importante. Esse burburinho é bonito, é gostoso. É um burburinho de confraternização, de perdão, de alegria, de abraços. Você pode olhar no olho do seu irmão? Você pode olhar no olho de todos eles? A ceia do Senhor, irmãos, nos remete a fazermos isso. Preste atenção, a ceia do Senhor não é uma liturgia da igreja cristã, sem significados, rotineira. Não. A ceia do Senhor é um avivamento espiritual na vida da gente. A ceia do Senhor é um despertamento espiritual na nossa vida. A ceia do Senhor é um desafio à nossa vida cristã, à nossa vida de santidade, à nossa vida com Deus. Ela sempre está nos chamando, nos convidando